Lugar no meio do Ártico, alguns cientistas e outros pesquisadores encontram um avião preso no gelo e, uma vez que olham dentro, descobrem um artefato muito valioso que está congelado há quase 70 anos. Então eles rapidamente alertam o general sobre essa baita descoberta. E aqui somos levados de volta para 1942, em Tønsberg, na Noruega, quando um homem chamado Johan Smith, um oficial do exército alemão e comandante, questiona um homem sobre onde está o misterioso artefato do tesouro de Odin. O tesouro era chamado de Tesseract. No entanto, o homem se recusa a falar e diz não saber nada sobre. Assim que abre a tumba, Schmidt percebeu que aquele objeto era falso, feito para enganar qualquer um que pudesse procurá-lo. Porém, ao observar uma escultura na parede, ele toca uma parte secreta, revelando o artefato real. A cena corta e aqui somos levados para o acampamento de registro militar do Brooklyn durante a Segunda Guerra Mundial. No escritório de alistamento, um jovem chamado Steve Rogers se oferece para se alistar no exército para defender a sua pátria e se tornar um homem como todos os outros. No entanto, Steve tem cerca de metade do tamanho e ainda possui asma. Além disso, o garoto perdeu recentemente os pais, o que o leva a uma vida solitária e triste. Ele é tão frágil que o exército se recusou a aceitá-lo, o considerando incapacitado. Steve respeita todos que estão lutando por seu país e seu único desejo é fazer o mesmo. Ele também odeia valentões e não tem medo de enfrentá-los, mas como todos são sempre muito maiores do que ele, o garoto sempre acaba apanhando muito. Além disso, ele tem um melhor amigo chamado Bucky Barnes, que o defende sempre que os valentões tentam lutar com ele. No entanto, Bucky irá para a guerra no dia seguinte, então Steve será deixado para trás para se defender sozinho, pois Bucky ficará fora por um bom tempo. Eles decidem passar uma última noite juntos em um encontro duplo em uma feira de ciências, onde conhecem duas garotas muito bonitas. Contudo, nenhuma delas parece estar interessada em Steve. Então, na Science Expo, eles assistem a uma apresentação do Sr. Howard Stark, que mostra um projeto de carro voador. Enquanto Bucky assiste o espetáculo, Steve nota uma placa e decide se juntar ao exército e tenta se alistar mais uma vez, sendo esta a quinta tentativa. Bucky o encontra e quer que Steve venha com ele para o baile final antes de partir. Mas Steve só está interessado em se alistar no exército e quer encontrar uma maneira, seja qual for. Bucky diz a ele que é inútil e que é melhor esquecer, já que ele já tentou tantas vezes. Steve se recusa, dizendo que precisa fazer a sua parte ao lado de outros homens que estão lá fora arriscando suas vidas pelo bem do país, e não se sentirá completo se não se juntar a Bucky na guerra. O amigo concorda e lhe deseja sorte. Em seguida, sai para dançar com as garotas. A conversa deles é ouvida por um cientista chamado Dr. Abraham Esker. O garoto passa por um exame para ver se está apto para se juntar ao exército, mas naquele momento o Dr. Esker entra e faz várias perguntas sobre a guerra. Intrigado com Steve, que apesar de ser tão pequeno, ainda assim está ansioso para lutar. Ele pergunta a Steve por que ele quer desviver alemães, e Steve responde que não quer fazer mal a ninguém, mas que odeia valentões, não importando de que país sejam. Ouvindo isso, o médico o aprova para o alistamento e vai embora. Enquanto isso, Schmidt e seu assistente Dr. Arnim Zola usam o Tesseract para aproveitar sua energia e o experimento acaba sendo bem sucedido. Isso significa que eles agora podem usar o poder do Tesseract para completar seus projetos de armas e vencer a guerra com uma tecnologia super poderosa que nem mesmo o outro lado possui. O soldado Rogers e outros recrutas estão em um acampamento militar fazendo seu treinamento básico, e aqui conhecemos a agente Peggy Carter. Ela rapidamente deixa claro para os soldados quem está no comando. Aqui também encontramos o coronel Chester Phillips. Dr. Esker criou o soro especial que pode transformar qualquer pessoa em um super soldado, dando-lhe super força, velocidade e habilidades de cura únicas. Ele explica que isso só pode ser feito uma vez e em uma pessoa, e ele acredita que Steve é a pessoa certa para o experimento, pois ele possui
possui as qualidades ideais para usar esse poder em benefício do país. No entanto, o Coronel Phillips não gosta de Steve e acha que seria um desperdício de tempo e dinheiro treiná-lo e usar o soro no rapaz. Em vez disso, ele sugere um soldado chamado Gilmore Holt, um homem já forte e corajoso, acreditando que ele seria o candidato ideal para se tornar o super soldado. O coronel tenta mostrar ao médico que Steve é apenas um rapazinho assustado e magro, jogando uma granada falsa no chão e esperando que o soldado Holt seja o único a proteger a todos. No entanto, Steve é quem realmente age e grita para os outros soldados se afastarem, enquanto ele mesmo se deita sobre a granada. Depois disso, o jovem pergunta ao médico por que ele o escolheu para ser o único a participar do projeto do super soldado, já que é evidente que todos os outros são muito maiores e mais fortes. Steve até se preocupa que essa oportunidade seja desperdiçada com ele. No entanto, o médico explica que Steve deveria ser o super soldado porque atributos como músculos e altura não importam. O que realmente importa é que Steve tem um coração forte e está disposto a ajudar os outros, apesar das dificuldades que enfrentou durante toda a sua vida. Após isso, o médico fala com Steve sobre Schmidt, que realizou um experimento em si mesmo para se tornar um super-humano, usando um soro semelhante ao que o médico criou. O soro funcionou, mas muitos efeitos colaterais surgiram, pois Schmidt era um homem mau, com um coração maldoso, e o soro apenas amplificou as suas características negativas. A caminho do local, ele diz a Peggy que nenhuma garota nunca o chamou para dançar, e diz que resolveu esperar a parceira certa. Após injetarem um soro azul, o recipiente é fechado, e Stark ajusta a energia a 100% para obter a máxima transformação em Steve. Depois de algum tempo, o recipiente brilha e finalmente completa o procedimento. Assim que sai da máquina, Peggy e os outros observam impressionados ao ver que o garoto magro agora possui um corpo musculoso e a sua altura dobrou de tamanho. Mas a alegria do experimento bem-sucedido dura pouco, pois um espião de Schmidt desvive o médico a tiros. Seu objetivo era obter a amostra especial do soro, a fim de criar super soldados como Steve para eles mesmos. Após o homem fugir, Steve tenta ajudar o médico, que lhe diz para ele sempre se lembrar de quem realmente é. Steve então corre atrás do impostor. Peggy é a primeira a alcançá-lo e consegue até detê-lo temporariamente, apagando o motorista. Mas o homem volta e tenta atropelar Peggy, porém Steve atira do caminho. Em modo de batalha, ele persegue o homem misterioso. Sua velocidade agora está aumentada e ele é capaz de escalar paredes e até pular cercas muito altas. Steve percebe a sua força ao pular de carro em carro até alcançar o homem, que estava prestes a escapar em um submarino. Em seguida, o super soldado captura o veículo e o traz de volta à superfície, e antes de se desviver, o homem revela que trabalha para uma organização secreta e diz a Steve Hail Hydra. Hydra é o principal inimigo que trabalha para Schmidt, planejando usar o Tesseract e outras tecnologias avançadas para vencer a guerra e dominar o mundo. Schmidt é abordado por outros oficiais da força alemã e, ao falar com eles, revela sua intenção de usar armas avançadas para destruir outros países. Em seguida, ele usa as mesmas armas para desintegrar todos os generais. Enquanto isso, alguns médicos tiram amostras de Steve e analisam o desempenho do super soldado, pois querem saber se é possível reproduzir mais criações como ele. O general, por outro lado, está surpreso com o fato de o ladrão ter conseguido se infiltrar no laboratório secreto. Eles também tentam entender a tecnologia utilizada no submarino, pois até Howard Stark, o melhor engenheiro do mundo, afirma que esse tipo de máquina ainda não foi criada. Após discutirem o design do submarino, Peggy explica que ele pertence à Hydra, a organização secreta alemã, empenhados em criar armas de destruição em massa. O coronel ordena que partam imediatamente para atacar a Hydra e localizá-los antes que possam montar um exército e criar mais armas que podem mudar o rumo da guerra. Ao ouvir sobre as capacidades da Hydra, Steve quer ajudar o exército a derrotá-los. No entanto, o coronel acredita que não é prudente colocar Steve nessa missão, pois ele é apenas um experimento e ainda sabe muito pouco sobre as suas habilidades. O homem diz a Steve que a sua única opção agora é ser um astro e ajudar o povo americano a arrecadar dinheiro para a conscientização em todo o país. Logo decidem chamá-lo de Capitão América, uma estrela da TV que atrairá voluntários para o exército. Steve aparece em filmes e anúncios com um traje azul e vermelho, até histórias em quadrinhos são publicadas sobre ele. Embora goste um pouco da fama, o homem ainda acredita que é capaz de mais do que isso e deseja ser um
soldado de verdade. Em um certo momento, Peggy chega e diz que ele foi feito para algo maior, não para ser um palhaço dançarino do exército. Ela sugere que ele encontre uma forma de usar as suas habilidades para algo realmente útil. Peggy menciona que a Hydra quase destruiu completamente as tropas da 107, e ao ouvir essa informação, Steve lembra que o seu melhor amigo Bucky Barnes fazia parte da Força 107. Ele pergunta ao coronel mais detalhes e se Bucky ainda está vivo, mas o coronel diz que não pode dar ordens e que o seu amigo provavelmente está morto. Steve, determinado a não desistir, decide encontrar Bucky sozinho e resgatar o que resta do 107. Mais tarde, Peggy e Howard o ajudam a chegar mais perto possível da base da Hydra. Steve então salta de paraquedas no solo, pronto para a missão, eliminando alguns guardas até entrar na base alemã. Depois de infiltrado, finalmente consegue entrar para libertar os prisioneiros. Infelizmente, Bucky não está entre eles, então Steve vai procurá-lo, enquanto muitos dos outros lutam contra os alemães, usando suas armas e tanques de alta tecnologia. Schmidt percebe que um super soldado está entre eles, e como Steve sabe muito sobre sua base, o vilão decide destruir a instalação. Steve finalmente encontra o seu grande amigo Bucky, e depois de salvá-lo, os dois tentam sair do prédio em explosão, até que finalmente dão de cara com Schmidt e Zola. Ambos entram em uma briga, e é então que Schmidt revela os efeitos colaterais do seu experimento com o soro, se tornando assim o Caveira Vermelha, e acrescenta que o mesmo médico usou o soro nele, porém agora ele é muito mais forte e pretende usar as suas habilidades aprimoradas para se tornar um deus. Após uma breve conversa, os dois seguem caminhos diferentes. Dias depois, ele retorna ao acampamento e se torna um verdadeiro herói americano, tendo provado que é digno de lutar por seu país. O coronel fica feliz que Steve desobedeceu suas ordens iniciais e conseguiu fazer o que nenhum outro soldado conseguiu em um dia. Agora ele planeja uma nova operação e quer que Steve forme um grupo para derrubar a Hydra. Depois que Steve retorna, uma mulher no acampamento se aproxima dele e em seguida dá um baita beijão, deixando Peggy furiosa de ciúmes. Ele ganha um novo escudo feito de vibrânio, criado por Howard Stark, feito do metal mais forte, leve e raro da Terra. Depois de formar a equipe, eles recrutam alguns soldados, incluindo Bucky, e juntos atacam várias bases da Hydra, derrotando-as uma a uma. Finalmente, Steve se torna o soldado que sempre quis ser. Após lidar com as bases, o próximo alvo é um trem da Hydra, que facilmente conseguem entrar usando uma tirolesa. Steve e Bucky se separam no trem, em seguida se deparam com um soldado muito forte, carregando duas armas gigantes. Ele consegue enfrentá-lo, mas Bucky acaba encurralado, então Steve o ajuda e juntos eles derrotam os guardas do trem. No entanto, outro soldado surge e tenta explodi-los, criando um buraco na lateral do trem. Steve consegue bloquear o ataque e usa seu escudo para derrubá-lo, mas Bucky fica pendurado na parte de fora. Steve faz de tudo o que pode para salvá-lo, mas a grade quebra e Bucky cai direto no abismo. Embora o Capitão América tenha perdido seu melhor amigo, a missão ainda é um sucesso e o trem é capturado junto de Zola. O coronel interroga o doutor e ele revela que o plano do Caveira Vermelha é atacar o mundo inteiro, usando foguetes que atingirão cada país. Schmidt pretende fazer isso com uma aeronave de alta tecnologia, localizada nas montanhas. Steve lamenta a perda e chora pela partida de Bucky. Ele diz a Peggy que não vai parar até que toda a Hydra esteja morta ou capturada. Ao saber da localização de Schmidt, Steve vai para lá imediatamente, usando uma nova motocicleta. Ele elimina alguns soldados perto da entrada da base, fazendo a motocicleta explodir na porta principal. O capitão faz o seu melhor para enfrentá-los sozinho, mas há muitos soldados e, portanto, acaba sendo capturado. Em seguida, é levado até Schmidt, que se despede e tenta acabar com a história do Capitão América ali mesmo. No entanto, os amigos de Steve chegam pela tirolesa e o ajudam a se soltar. O Caveira Vermelha foge às pressas. Vendo isso, Steve recupera o escudo e sai atrás do vilão. Nesse momento, o coronel ordena que seus homens ataquem a base por baixo e uma guerra total começa entre os americanos e os soldados da Hydra. Schmidt percebe que seu plano está chegando ao fim, porém ele sabe que ainda tem alguns mísseis para destruir grandes cidades. O vilão então pega o Tesseract e embarca na nave para escapar da fortaleza. Steve faz o seu melhor para persegui-lo, mas não é rápido o suficiente. Então Peggy e o coronel chegam bem a tempo, usando um veículo extremamente veloz. O Capitão América beija Peggy e a
mulher o encoraja a acabar com os criminosos. No instante seguinte, consegue alcançar a nave, e uma vez lá dentro, os guardas restantes da Hydra tentam de tudo para derrotar Steve, mas peia para 50 eles tomam sozinhos. Momentos depois, Steve chega à cabine e encontra o Caveira Vermelha, que está usando uma arma de energia feita do Tesseract. Depois de um X1 brabo entre os dois, Steve arremessa seu escudo, fazendo Schmidt ser lançado contra a máquina. O vilão então decide pegar o Tesseract para usar o seu poder em si, mas a joia do espaço começa a queimar suas mãos, pois ele nunca deveria ter tocado devido ao seu imenso poder. Pouco depois, um buraco de minhoca se forma direto para o espaço e Schmidt é sugado para o abismo. Depois disso, Steve tem que pilotar a nave e toma a difícil decisão de pousar na água antes de chegar a Nova York. Peggy tenta encontrar um meio seguro, mas Steve diz a ela que não há outra maneira e se despede dizendo que a encontrará em uma semana, no sábado, para dançarem juntos. Peggy pede o contato e em seguida o Capitão América desce a aeronave no gelo abaixo, caindo no meio do nada, salvando o mundo, mas se sacrificando no meio do processo. E aqui vemos que a Segunda Guerra Mundial acabou e o mundo agora está feliz. Porém, mesmo depois de procurar por vários anos, a nave ou o corpo de Steve Rogers nunca foram encontrados. Steve finalmente acorda e uma enfermeira diz a ele que agora está em Nova York e lhe informa a hora e a data, mas ele percebe que a mulher está mentindo. Ao fugir dos guardas e sair do lugar correndo, ele se depara com a Times Square, já nos tempos modernos. Em seguida, o líder da SHIELD, Nick Fury, chega e diz a Steve Rogers que ele dormiu no gelo por quase 70 anos. Porém, Steve fica triste, pois acabou se atrasando um pouco para o seu encontro com Peggy, terminando assim o filme Capitão América, o